Pai do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos estar aqui na tarde deste sábado para nós falarmos a respeito das lições bíblicas, especialmente a lição de número 13, de 28 de julho de 2020, que tem o título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente, ok? Eu quero desde já agradecer a Deus por mais uma semana que o Senhor nos tem concedido, pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos vivos, de estarmos aqui comunicando, falando com os irmãos. Foi uma semana de muito trabalho, né? Tanto trabalho secular quanto o nosso trabalho na casa do Senhor. Graças a Deus por isso. Agradeço os irmãos que entraram no nosso grupo, tanto no grupo do Facebook quanto também no grupo do WhatsApp. Lembrando que ainda tem algumas vagas lá para os irmãos que quiserem se inscrever, receber o seu material. Nós temos também o grupo o canal do YouTube, onde nós temos lá materiais que nós estamos postando para que a gente possa cada vez mais abastecer o canal recém-criado, e nós estamos fazendo isso para o engrandecimento do reino de Deus, para que cada vez mais o nome do Senhor seja glorificado na vida de todos nós e na vida também daquelas pessoas que vão ouvir, que vão poder ter acesso a esse material. E nós estamos aqui no encerramento, irmãos, do nosso trimestre, a última lição dessa lição muito importante, nessa revista muito importante, segundo trimestre de 2020, cujo título é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. Então quero convidar você para nós juntos, nós falarmos sobre este assunto, que é um assunto tão interessante, a batalha espiritual, embora ela seja também, de certa forma, ignorada por muitas pessoas. Na verdade, ela tem esses dois polos, não é isso? Ou as pessoas supervalorizam a batalha espiritual, dando poder demais ao diabo que ele não tem, né? Ou, do lado oposto, você tem aqueles que menosprezam a questão dessa batalha, como se o diabo nem existisse. Ok, irmãos? Então nós estamos aqui para dar este equilíbrio, para mostrar que não é dessa forma, que existe um equilíbrio, que nós estamos realmente num campo de batalha. Nós temos um inimigo, nós temos um adversário que luta contra nós. Então precisamos estar atento a isto, né? Nós vamos falar hoje sobre as armas da nossa batalha, e eu coloquei vários gráficos no grupo para os irmãos acompanharem. Se você ainda não pegou esse gráfico, baixe esse gráfico, estude. A ideia nossa aqui é que a gente mostre algum desses gráficos para que possa até clarear melhor a sua ideia, né? Eu sei que muitos irmãos, olhando o gráfico, já sabem do que ele se trata, e aí você vai só colocando os versículos, colocando a sua argumentação dentro dos gráficos. Isso é uma coisa boa, porque vai cada vez mais enriquecendo a aula. Aliás, eu estou muito feliz de ver, né, que tem muita gente fazendo isso. No próprio grupo EBD em Ação, tem lá vários materiais, pastor Daladier tem muita coisa boa lá mostrando. Então, isso é importante, irmãos, nós termos esse material para nós mostrarmos o melhor para os nossos alunos. Tudo bem, irmãos? Então, veja bem, irmãos, a nossa lição, o textuário diz: revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Nós já estamos nos encaminhando para o final. Na verdade, já é o final, né? Paulo, ele vem falando sobre vários assuntos, sobre a igreja eleita, e aí a gente entende que ela só é eleita porque ela foi colocada nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde Cristo que é o maioral,
não são esses principados e potestades, embora eles existam, embora eles estão aí agindo, mas é o Senhor Jesus que tem colocado a sua igreja nessas regiões celestiais, no sentido de estarmos conectados com o nosso Senhor, de estarmos em comunhão com o nosso Senhor. Tudo bem? E aqui ele conclui tudo isso dizendo que é necessário que o cristão se revista desta armadura de Deus para que possa ficar firme contra as ciladas do diabo, porque o nosso inimigo, ele arma ciladas, nós vamos ver isso na lição. Tudo bem? Isso aqui é o gráfico esboço, né? Vocês sabem, eu tenho sempre falado sobre isso, para vocês entenderem, tá bom? Então, a verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Porque se existe uma batalha espiritual, se existe um campo de batalha, então tem que existir uma armadura, tem que existir uma preparação, ok? Porque nós temos também o inimigo, tá? Ao qual nós devemos combater, tudo bem? Então, esse uso da armadura, ele é importantíssimo para nossa vitória. E nós temos os objetivos. Eu coloquei logo aqui os objetivos específicos, né? O objetivo geral é mostrar o uso da armadura de Deus, assegura a vitória, que é o que ele está falando aqui na verdade prática. Os objetivos são esses: demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, como nós nos preparamos para esta batalha, ok? Apresentar o campo da batalha espiritual. Como é esse campo? Como é esta área de atuação da batalha espiritual? Né? Quem são os inimigos que nós temos que combater? Ok? E temos também saber quais são as armas indispensáveis para o crente, que é de fato aqui o soldado, né? Nós colocamos aqui o soldado, ele não está vestido, porque nós vamos falar de cada arma, foi como eu disse para os irmãos, porque irmãos, esse aqui, olha, foi impresso com 4 folhas, montado, né? Eu já expliquei tudo isso, não tem necessidade de explicar de novo, agora nós vamos mostrar como é que isso acontece na prática, e aí nós vamos colocando cada uma dessas armas, e à medida que nós vamos colocando, nós vamos explicar por que, o que é que essa arma significa, como ela é importante, do que é que ela protege, se é arma de defesa, se é arma de ataque, tudo isso nós temos que entender. Tudo bem, irmãos? E aí, na divisão da nossa lição, nós temos aqui o tópico 1, preparo espiritual do crente para a batalha, fortalecido no poder do Senhor, vigilante em toda oração e súplica. E aí nós temos aqui o tópico 2, conhecendo o campo da batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo, o conflito contra o reino das trevas, as agências das potestades do ar, né, que são poderosos, são malignos, são astutos. E o terceiro ponto, as armas espirituais indispensáveis ao crente, a armadura completa de Deus, tá? As armas indispensáveis de defesa e a imprescindível arma ofensiva, tá? Que é a arma de ataque. Nós vamos ver sobre isso daí. Então vamos estudar. Eu quero pedir para os irmãos compartilhar, convidar outros aí para a gente estar falando a respeito desse assunto. Tá bom, irmãos? A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20, que Paulo trata sobre todos esses assuntos aqui. Ele dá uma mudança, né, no tom do que ele está falando. No demais, irmãos, ou seja, nas outras coisas, vocês devem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Vamos estudar o que significa se fortalecer no Senhor. Aí ele diz que a gente deve se revestir, né, se vestir de toda a armadura para que a gente possa estar firme. Aí no versículo 12 ele vai dizendo contra quem deve lutar, porque não é contra a carne nem o sangue, vamos estudar isso aí, mas sim principado, potestades, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está dizendo aonde é esses lugares, onde que acontece essa batalha, né? Lugares celestiais.
E aí ele diz, tomai toda a armadura de Deus. É uma ordenança, ok, irmãos? Nós devemos ter isso como uma ordem clara. Nós devemos tomar armadura. Não é se você quiser tomar, você precisa tomar armadura. Tem que tomar armadura. Para que possais resistir no dia mau e depois de vencer tudo, ficar firme, continuar firme, não baixar a guarda. Aí ele vem falando, estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. É quando ele vai falando de todas essas armas, tomando o capacete, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno, também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, que isso também é uma arma importantíssima, orando e suplicando no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tudo bem, irmãos? E aí Paulo dá uma informação interessante lá no final, quando ele diz aqui que ele é embaixador em cadeias. Embaixador em cadeias. Então, é uma carta da prisão, ele está fazendo isso e ele se baseia no soldado romano. Isso aqui não é para confundir ninguém. Paulo estava se baseando em um soldado romano quando falou da armadura de Deus. Aí ele pega esta parte e coloca para o espiritual. Ele dá uma aplicação, tá, do ponto de vista espiritual. Isso é importante nós entendermos isso. Tá bom, irmãos? Paulo usou várias dessas figuras. Ele usa, por exemplo, o atleta, ele usa o soldado, ele usa o agricultor, tudo bem? Não é para confundir, porque tem às vezes irmãos, né, que fazem questão por coisas que não têm sentido nenhum. Tudo bem, irmãos? Então, olha só, irmãos. Primeiro ponto, ele fala de preparo espiritual do crente para a batalha. Tá? Então ele diz que nós devemos nos fortalecer no poder do Senhor, que é o texto que Paulo fala. Fortalecei-vos no Senhor. Esse fortalecimento deixa claro aqui que vem de Deus, não vem do homem. Tá? É até interessante, eu fiz de propósito assim esse soldado todo musculoso, todo forte, porque muitas pessoas, e aí eu quero que você entenda isso como também uma analogia, tá bom? Como uma simbologia da fortaleza humana, que não quer dizer necessariamente que é alguém musculoso, mas é alguém que, como diz a Bíblia, confia no seu próprio braço, confia na sua própria força, confia na sua intelectualidade, confia na sua beleza, confia nos seus dotes materiais. E a Bíblia diz que não é assim que nós vencemos a batalha, que o fortalecimento vem do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. E aqui o comentarista ele dá umas informações importantes, como, por exemplo, ele diz aqui que nós devemos renovar a nossa mente, tá? Que é o mesmo conceito de Paulo lá de Romanos, se eu não me engano, Romanos 8, que fala sobre isso, sobre a renovação da nossa mente. É um assunto bem conhecido dos irmãos, a famosa metanoia, né? A famosa mudança de mente, de mentalidade, tudo bem? Mas eu quero dizer para você que isso só acontece a partir do momento que nós, como Paulo dizia, devemos levar cativo, preso, todo entendimento, tá? A obediência de Cristo. Significa dizer que tudo que eu penso, tudo que eu falo, deve ser submetido ao senhorio de Cristo. Eu não posso deixar de me dominar por pensamentos, quer sejam eles meus, que são perniciosos muitas vezes, quer sejam eles do diabo. Tudo bem, irmãos? Devemos entender isso daí. A nossa mente ela é um campo de batalha, nós vamos falar mais sobre isso. Então nós precisamos entender que nossa mente ela deve ser blindada, ela deve ser cativa ao Senhor Jesus, levada ao Senhor Jesus, todo pensamento,
porque toda batalha que nós enfrentamos, ela acontece a nível mental. Tudo bem, irmãos? E você pode me perguntar, existe base bíblica para isso? Existe. Quando você vê, por exemplo, Pedro teve aquela revelação tremenda a respeito de Jesus, quando Jesus pergunta o que é que os homens estão dizendo aí que é o Filho do Homem, cada um disse uma coisa, não é isso? E Pedro diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo em seguida Jesus dizia que ia para Jerusalém para morrer lá, e Pedro então disse, Senhor, não faça isso, tenha pena de ti mesmo, Senhor, né? Não morra. E o que acontece, irmãos? A resposta de Jesus foi, para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço. Eu já vi pregadores inadvertidamente dizer que Pedro estava possesso. Não é verdade. O que acontece é que um pensamento diretamente enviado de Satanás veio na mente de Pedro. E vocês sabem que tudo que nós falamos, nós pensamos antes. Então você pode até ser levado a imaginar, porque às vezes você fala uma coisa e diz, eu falei isto sem pensar. Na verdade, você pensou. O que você não fez foi refletir sobre aquilo que você pensou. Pedro não refletiu sobre aquele pensamento que veio na mente dele. Atenção, irmãos, não estou dizendo que Satanás consegue ler mentes, mas ele consegue implantar estes pensamentos através dessas flechas, desses dados, que é o que nós vamos estudar na parte do capacete da salvação. Então entenda bem, ele pode fazer isso porque fez com Pedro. E aí a pergunta, Jesus falou com quem? Com Pedro ou com Satanás que estava colocando esse pensamento na mente dele? É claro que ele estava falando com Satanás. Por isso que ele disse, para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Aí ele usou um trocadilho, porque ele antes tinha dito que tu és Pedro, né? Petro, né? E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então ele está dando ali um trocadilho de certa forma. Mas a realidade, irmãos, é que temos que ter cuidado com o nosso pensamento. Por isto que há uma necessidade de nós sermos transformados na nossa mente. É por este motivo que muitas pessoas tomam ações, atitudes diferentes, estranhas ao Evangelho. Por quê, meus amados? Porque o pensamento veio na mente, a pessoa não filtrou, às vezes achou que até teria sido um pensamento de Deus quando era exatamente do diabo. E aí, infelizmente, a pessoa segue os seus pensamentos, segue aquilo que veio na sua mente, sem filtrar, e aí, geralmente, a desgraça é certa, não é isso, irmãos? Então, temos que ter cuidado, tá? Como nós nos fortalecemos no Senhor, segundo a lição, renovando a nossa mente, repetindo, porque a nossa mente é um campo de batalha. Aí o comentarista também fala aqui em vida em santidade, ou seja, como é que nós nos fortalecemos no Senhor? Na santificação, porque a santificação faz parte do processo de salvação. Ele nos salvou, ele nos santificou, mas essa santificação é um processo diário que nós devemos observar, porque a palavra de Deus diz claramente que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Costumo dizer que a santificação é o óculos do crente. Eu, por exemplo, tenho 4 graus de miopia. Tirando o óculos aqui, o que eu enxergo é apenas objetos e pessoas embaçadas. Não enxergo com nitidez. Quando eu coloco meu óculos novamente, eu passo a enxergar tudo com nitidez. A santificação é o óculos de Deus no sentido de que nós veremos o Senhor por meio
da santificação que é operada em nossa vida. Tudo bem, irmãos? Então, continuando, uma outra forma de nos fortalecermos no Senhor, como ele diz aqui, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar, conforme está aqui dito, nós pisarmos serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos causará dano algum. Então, enchei-vos do Espírito é uma ordenança que é dita de forma em que eu vou sendo enchido, eu vou me enchendo e constantemente eu vou sendo cheio do Espírito. Não é algo que se esgota. Não podemos dizer que nós nos esgotamos de ser cheio do Espírito, não, porque é uma necessidade contínua. Ela deve ser continuada, ela deve ser sempre. Enchei-vos é algo que nós devemos fazer sempre. Tudo bem, irmãos? Então, dessa forma, nós somos então fortalecidos. E aí ele continua dizendo que devemos ser também vigilantes, esta é a preparação do crente para o campo de batalha, tá? Vigilante com toda oração e súplica. A vigilância é algo importantíssimo para o cristão. Não podemos deixar de vigiar, porque o nosso adversário, diz a Bíblia, Pedro fala sobre isso, ele anda como um leão ao derredor, procurando a quem possa tragar. Devemos entender que estamos em solo inimigo, tá bom? Em terreno hostil. Por que isso? A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra é nossa. O problema foi que quando Satanás enganou o primeiro casal, então eles deram esta autoridade para o inimigo agir na terra. É por isso que na tentação de Jesus, ele mostra claramente, tudo isso aí é meu, eu te dou se prostrado me adorares. Então temos que entender que nós estamos em solo inimigo, até que o nosso Cristo venha na sua parousia, na sua manifestação, implantando o seu reino, destruindo todos esses poderes das trevas. Isso está lá em Apocalipse capítulo 2, você vê claramente sobre isso daí. E também Apocalipse 19, que é quando Jesus vem, né, de uma forma maravilhosa, poderosa, para destruir todos os nossos adversários. A oração está inclusa aqui como uma arma importantíssima, porque é ela que nos conecta com Deus. E toda batalha espiritual ela é vencida desta forma. Nós vamos citar aqui, por exemplo, o caso de Daniel. Daniel orou 21 dias e a resposta veio no primeiro dia, mas o anjo demorou ainda 21 dias para 20 dias, né, para trazer a resposta, justamente porque havia um principado que estava atrapalhando, tá bom, irmãos, essa resposta de vir. Então, irmãos, devemos entender isso. Aliás, eu quero, já que eu falei aqui de Daniel, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa batalha, ela teve início no que a Bíblia chama de proto-evangelho. Tudo bem? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ok? Então, o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Por essa palavra inimizade, você entende batalha, você entende guerra, você entende luta. Deus está dizendo que não é a serpente aqui, o animal. Tudo bem, irmãos? Temos que entender isso. Porque lá naquela luta lá de Miguel com o anjo, Apocalipse 12, está dito lá, e foi expulso o dragão, a antiga serpente chamada Diabo. Tudo bem? Então temos que entender isso. Está chovendo um pouco aqui, eu vou só postar aqui, tudo bem, irmãos? Então, irmãos, essa batalha existe desde o início, tá? Deus colocou essa inimizade quando houve a questão do pecado.
Então foi dito para a serpente o seguinte: olha, vai haver uma inimizade entre você e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, tá? A descendência da serpente vai ferir o calcanhar. A descendência da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. E este descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. Ok? Isso aconteceu quando? Quando foi que a serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher, que é Cristo, por isso que é chamado de proto-evangelho, é a primeira menção indireta a Jesus Cristo, tá bom? Então isso aconteceu no sacrifício dele, quando ele morreu na cruz, ok, irmãos? Tudo isso foi essa guerra que a serpente, que Satanás empreendeu contra Cristo. Mas sabe de uma coisa interessante? Esse calcanhar, que significa, digamos assim, o sacrifício de Cristo, né? O sofrimento de Jesus, esse calcanhar ele sarou ao terceiro dia. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou e a Bíblia mostra claramente que esse calcanhar foi o mesmo que ele pisou na cabeça da serpente, no sentido de destruir o poder de Satanás. Tá bom, irmãos? Está muito claro em vários trechos da Bíblia e isso vai se cumprir ainda no futuro, que é aquelas referências que a gente chama de já, ainda não. Ele já destruiu o poder do diabo, mas ele ainda vai fazer isso de maneira plena. Por isso que a Bíblia diz: o Deus, a paz, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Glória a Deus por isso. Então isso é promessa do Senhor para nós. Tudo bem, irmãos? Então esse aqui é o proto-evangelho. Eu estou falando de maneira rápida, porque tem muitas coisas ainda para mostrar para vocês. Este foi o início da batalha espiritual acontecendo aqui na terra. Porque se nós pegarmos o início mesmo, as origens, você vai lembrar da guerra que houve no céu, da rebelião de Lúcifer. Então o início da batalha foi lá, mas aqui na terra foi dessa forma. Tudo bem? Quando Satanás veio investindo contra o primeiro casal. E aqui nós temos as principais batalhas. Eu coloquei esse gráfico lá, não está na lição, mas é para você entender, para você poder cada vez mais trazer subsídios para a sua lição. Então nós temos aqui as principais batalhas na Bíblia. Miguel e o diabo a respeito do corpo de Moisés, apesar disso estar no Novo Testamento em Judas, mas alguns estudiosos dizem que Judas toma isso daqui do livro apócrifo de Enoque, tudo bem? Porque há de fato essa batalha aqui, né? Então é interessante, nesse ponto que é interessante, que Miguel, mesmo sendo o príncipe dos anjos, né, digamos assim, ele não proferiu palavras, né, como muitos querem fazer, falar com os demônios, quer saber o nome dos demônios. Não, ele disse: o Senhor te repreenda. Ele só deu uma ordem. É isso, irmãos? É importante isso daqui. Tudo está na palavra de Deus para nós aprendermos, mas às vezes as pessoas querem fazer o errado, né? Então nós temos a provação de Jó, você conhece, tem até aqui as referências, Jó, capítulo 2, versículos 6 e 7. Você tem Elias e os profetas de Baal, também é uma batalha espiritual, porque ele está lutando aqui com vários profetas, digamos assim, de entidades completamente demoníacas. Porque Baal não é o Deus de Israel, não é Jeová, é um Deus caído. Tá bom, irmãos? É Satanás, são demônios. Então ele estava lutando contra esses demônios. Davi e o censo de Israel, esse aqui é um ponto interessante também. A Bíblia mostra que Satanás incitou Davi, né, a fazer o censo. Isso foi algo muito tremendo que aconteceu em Israel. Miguel e o principado demoníaco, que é aquele que eu falei para vocês de Daniel, tá bom? Daniel que fala claramente sobre isso daí, tá bom? Que ele lutou contra aquele principado, né? Deu a vitória e veio a resposta para Daniel. Isso aqui é um ponto importantíssimo da batalha para você e eu entendermos que enquanto nós batalhamos aqui, né, há uma guerra sendo desenvolvida, travada no reino espiritual. Interessante que muitas vezes Deus permite, porque eu acredito que o anjo
que estava trazendo a resposta, ele poderia ter pedido a ajuda de Miguel desde o primeiro dia. Mas, de alguma forma, esses 21 dias foi importante para o crescimento de Daniel, porque enquanto o anjo estava batalhando lá, Daniel estava orando, continuando em oração, persistência na oração. Aleluia. Então isso serve para nós. Muitas vezes estamos lutando, querendo, a resposta para alguma situação, e a situação está demorando, mas você não sabe do que está sendo travado no mundo espiritual, para que a resposta venha até você. Tudo bem, irmãos? Então preste atenção. Sacerdote Josué e a oposição do diabo, Zacarias 3:1, você pode ler essa parte. A tentação de Jesus, aqui já no Novo Testamento, tentação de Jesus, uma batalha tremenda, que tem muita coisa a ver conosco. Não dá, eu não vou nem entrar muito aqui, porque isso aqui deveria ser uma aula somente dessa tentação para mostrar essa questão da batalha. Tudo bem? A batalha de Miguel e o dragão, que é a que eu falei para vocês, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve uma guerra nos céus, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam contra Miguel, e Miguel prevaleceu. A Bíblia diz que não houve mais lugar para eles, Eles foram então lançados para a terra, o dragão, o diabo. O dragão aqui é uma representação, tudo bem, irmãos, de Satanás. Ele é lançado à terra. E aí, claro que a batalha do Armagedon, que é considerada a maior de todas as batalhas, ela vai acontecer já aqui com Satanás agindo nesta terra. Tudo bem? Então aqui, irmãos, são algumas batalhas que a Bíblia mostra. Tá? É importante você pegar esse gráfico, está lá disponível para você. E aí nós temos, segundo ponto, conhecendo o campo de batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo. Aqui está falando de armadilhas que Satanás coloca para que o cristão caia. Essas armadilhas é o mesmo molde que aconteceu lá no Éden com a serpente. E eu quero que os irmãos tenham cuidado nisso, porque Paulo fala algo muito interessante. Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, de alguma forma sejam corrompidos os vossos sentidos, para que vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, não é diferente do que ele tem dito noutras cartas, no tocante à apostasia final que vai acontecer, tudo bem? Quando a Bíblia diz, Paulo mesmo, ele relata sobre isso, que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé por darem ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Atenção, irmãos! Vamos ficar alerta em relação à atuação dos demônios. Eu quero abrir um parêntese aqui, mas para dar um alerta interessante, porque muitas vezes nós só entendemos a batalha espiritual quando ela acontece naqueles cenários em que você tem uma pessoa que está claramente possessa e você entra naquele processo de libertação, para repreender em nome de Jesus. Nós só entendemos que a batalha ela é assim espiritual nesses termos. Mas nesse texto de Paulo deixa claro que essa batalha ela é a nível espiritual, a nível ideológico, tá bom? A nível doutrinário, porque está dizendo que muitos vão apostatar. O que é apostatar da fé? Negar a fé autêntica, negar a fé verdadeira. E tem muita gente fazendo isso hoje. Tem pessoas colocando coisas no Evangelho que não tem nada a ver com a mensagem de Cristo e aquilo é um engodo, é uma armadilha de Satanás. Estejamos atentos em relação a isso. Quero dizer para os irmãos que esse tipo de coisa vai crescer ainda mais à medida em que a vinda
a volta de Jesus se aproxima, porque ele mesmo fala sobre isso em Mateus 24, quando ele fala dos falsos profetas, ele fala das pessoas que viriam em nome dele, dizendo que era o Cristo. Então, irmãos, estejamos atentos. Todo tipo de engano vai acontecer nos dias atuais. Inclusive, eles vão fazer sinais, eles vão fazer maravilhas, que a Bíblia diz que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Estejamos atentos, irmãos. Satanás é astucioso. Ele vem para confundir a mentira com a verdade. Ele vem para deturpar as escrituras. Ele vem para dissimular, induzir a dissimulação, o engano, a falsidade. Ele vem fazer falsos sinais, que é isso que eu estou falando para os irmãos. E às vezes nós temos um problema sério na igreja, porque tem pessoas que dizem que nós não devemos julgar para não ser julgado, usando uma palavra de Jesus fora do contexto. Isso não é verdade, porque João ele fala claramente que nós devemos julgar os espíritos e provar se eles vêm de Deus, porque este espírito do anticristo já está no mundo e já está enganando muita gente. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, porque certamente vai vir muitos sinais. As pessoas na época de Jesus já pediam sinais. E o sinal que Jesus quis dizer para ele que era o mais, para eles que era o mais importante, era o sinal da ressurreição dele, que prova que ele é Deus ressurgindo da morte, ok? Então é o sinal da salvação em Cristo Jesus. Este é o principal sinal. Não é milagres, os milagres vão seguir. Estes sinais seguirão aos que creem. Eles não serão colocados na frente daquele que está seguindo. Não. Eles vão seguindo aqueles que creem para mostrar que o sinal, esse sinal de cura, de libertação, não é o mais importante. O mais importante é a salvação da alma. Essas outras coisas vêm a reboque. Precisamos entender isto. Tudo bem? E aqui ele diz, o conflito contra o reino das trevas. Esse ponto aqui, irmãos, é um ponto que eu quero também que os irmãos atentem para isso. Diz a palavra de Deus, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Claro que quando ele está falando carne e sangue, ele está falando de natureza humana. Ele está falando da nossa carnalidade, ele está falando de pessoas. Então eu preciso entender que a minha luta, a nossa luta, não é contra pessoas. Infelizmente há esse tipo de problema dentro das igrejas. Às vezes nós lutamos de maneira carnal com pessoas. Eu citei para vocês aqui o caso de Jesus e de Pedro. Jesus sabia contra quem ele estava lutando quando Pedro veio com aquela proposta que aparentemente seria uma proposta boa. Aí você tem que ter cuidado com essa questão também dos elogios. Não é só quando alguém se opõe a você que é uma batalha, mas também os elogios podem ser um problema. Há exemplo lá daquela mulher que elogiava Paulo. Ouçam esses homens que vos anunciam um caminho da salvação, e Paulo não discerniu até o tempo que ele discerniu que era um espírito maligno e ele foi e repreendeu. Então, irmãos, vamos entender isto. Muitas vezes nós estamos lutando contra pessoas. E o que é isso na prática, irmão Enomi? Se alguém se levantar contra você, se alguém te perseguir dentro da igreja, o que é que você vai fazer? Você vai buscar os seus direitos contra a pessoa, no sentido de querer brigar, de querer contender com aquela pessoa, ou você vai orar para que Deus tome as rédeas da situação,
para que Deus possa mover esse mundo espiritual, porque você muitas vezes não sabe o que é que está agindo ali atrás daquela pessoa. Isso vale também para as manifestações espirituais. Nós já tivemos casos na igreja em que pessoas estavam aparentemente sendo usadas por Deus, mas Deus usou outras pessoas para repreender aquela pessoa, porque de fato ela não estava sendo usada por Deus. Então temos que ter esse entendimento. A nossa luta não é contra a carne, carne no sentido de pessoa, tá bom, irmãos? Eu estou falando de forma externa. Da forma interna, eu tenho sim que lutar contra a minha própria carne, e a Bíblia fala sobre isso. A luta da carne contra o espírito, mas isso sou eu dentro de mim, lutando contra a minha carnalidade. Ainda assim eu preciso entender que essa luta ela é espiritual, porque eu preciso vencer a minha carnalidade e na minha carne eu não venço. Eu só venço no espírito. É espiritual a luta que nós travamos. Tudo bem? E aí no terceiro ponto ele fala aqui sobre as agências das potestades. Tudo bem, irmãos? Então ele fala aqui, olha, que eles são poderosos, porque são anjos caídos, e a Bíblia diz que nós fomos feitos menor do que os anjos em poder, então eles são mais poderosos do que nós. Eles têm digamos assim, várias vantagens em relação a nós, no sentido de serem invisíveis, no sentido de estarem onde estiver e em qualquer lugar nós não podemos ver se não Deus mostrar, né? Exceto quando Deus mostra. Então, eles têm de fato essas vantagens, tá? Eles são malignos, são perversos, porque a ideia é destruir, tudo bem? Não tem bondade nenhuma nos agentes de Satanás, porque eles vêm mesmo para destruir, tá? E eles são astutos no sentido de armar ciladas, tá? Uma coisa que eu queria dizer para os irmãos é que esses principados e potestades, eles estão agindo nas regiões celestiais. Ok, irmãos? Regiões celestiais. Estejam atentos em relação a isso. Porque há pessoas que pregam, há pessoas que até cantam. Existe um conjunto aí, né, musical que eu gosto muito, mas teologicamente eles cometem esses erros. Até falam da famosa festa no inferno, quando Jesus morreu. E aí Jesus teria entrado lá no inferno poderoso, quando os demônios estavam festejando, Satanás estava festejando, e aí Jesus entra e os demônios vão se acuando, né? Porque Jesus triunfou sobre eles na cruz. É essa a ideia que eles pegam para dizer que os demônios estão lá no inferno, que Satanás está lá no inferno. Quero dizer uma coisa bem clara para os irmãos entenderem isso. O inferno não é um parque de diversões para o demônio, para o diabo e os seus anjos. A Bíblia diz que eles vão ser aprisionados lá. Então não tem essa ideia. E a Bíblia mostra que Satanás não está no inferno, irmãos. Ok? O próprio caso que eu falei aqui para vocês de Daniel mostra isto, que ele está nessas regiões celestes. O texto de Paulo que nós lemos aqui fala claramente aqui também, nos lugares celestiais. Então entenda isso. Esses lugares celestiais não é o céu de Deus, não é o céu morada de Deus, mas é esse céu sideral, é esse céu espacial, é esse céu atmosférico. Então são nessas regiões que eles estão agindo, precisamos entender isso, porque as pessoas pensam que é dessa forma e não é assim. E o inferno não vai ser como essas prisões que tem aqui às vezes no Brasil, que o camarada entra e sai de qualquer maneira. Não, irmãos. A Bíblia mostra que ele vai ser aprisionado. Tudo bem? Então, temos que entender isso. Por isso que nós temos que, cada vez mais, tomarmos consciência da arma chamada oração. Porque como é que nós invadimos esse espaço sideral, digamos assim? Como é que nós entramos no céu de Deus, na morada de Deus, digamos assim?
através da oração. O caso de Daniel mostra claramente isso, ok? E aí, irmãos, nós entramos aqui nas armas espirituais do crente, que são essas aqui, para nós encerrarmos o nosso pequeno estudo, tá? Então ele fala da armadura completa de Deus. Nós devemos tomar toda a armadura, tá? Essa armadura, ela não é uma parte, não pode ser tomada só uma parte, ela é completa, ok? Então, ele fala que dessas armas que são indispensáveis. A primeira arma que ele fala, que está aqui, e eu quero colocar ela aqui para os irmãos. Vocês já têm o vídeo lá, né? Então vocês vão entender isso aqui. Primeira arma que ele fala é cingir os lombos com a verdade. Veja que a verdade, o cinturão da verdade está aqui no centro, né? No centro. O cinturão servia, irmãos, para sustentar, né? Para ter a base de segurar, por exemplo, a espada, de segurar o punhal, tudo bem? As próprias vestes do soldado. Então, o cinturão serve como base. Quando fala de cinto da verdade, está falando de base. A verdade é a base, ela é o sustentáculo de tudo. Ela tem que estar no centro do cristão. Ok, irmãos? Um detalhe sobre a verdade. Quando estamos falando de verdade, estamos falando de Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Note que Jesus não falou que ele era uma verdade, como se tivesse várias, porque hoje está se falando muito de relativismo. Então são várias verdades. Existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade do fulano, do cicrano. Não! A verdade, ela é uma só. Ela não é relativizada, ela é absoluta. A verdade é Cristo. Isto é algo que dói em muitas pessoas que acham que estão vivendo cada vez mais no mundo liberal, onde você pode fazer o que você quiser, ok? Mas a Bíblia diz claramente que a verdade é uma só, a verdade é Cristo. Ela não é relativizada, tá? Ela é absoluta, irmãos. Tudo bem? Então, esse é o cinturão da verdade, tá? E aí depois ele diz, vestida a couraça da justiça. Olha aqui que parte interessante, olha. Lembrando, irmãos, que essa parte aqui, né, digamos assim, do peitoral, essa parte aqui é onde fica os membros, digamos assim, os órgãos vitais do ser humano, tá? Então, olha, a couraça da justiça colocada aqui, o que é que está dizendo? Que o crente, ele se reveste da justiça de Deus. Porque a Bíblia diz que nós não temos justiça própria. Uma vez que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, a nossa justiça não vale nada. Porque somos injustos, porque somos pecadores, porque nós pecamos contra Deus constantemente. A nossa justiça não é reta. Então, o que acontece? A justiça de Deus em nós é uma arma poderosa. Por quê? Porque você tem um acusador. A Bíblia chama o diabo de acusador, acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 12. Então, o que ele faz hoje é esse trabalho de acusar. Acusa o teu passado, acusa o que você fez no passado, não é isso? Ele faz isto. Mas olha, lembre-se que você tem a justiça de Deus que te cobre, que é justamente essa couraça, este colete, não é isso? Que te cobre de todo tipo de investida do diabo quando ele quiser acusar você do seu passado, ok? Mas ele fala aqui também dos calçados da preparação do Evangelho da Paz. Olha aqui, irmãos. Deixa eu colocar aqui. Eu falei para os irmãos que ia fazer isso dessa forma, né? Então, calçados da preparação do Evangelho da Paz. É muito difícil, para não dizer impossível, que um soldado ele fosse para a guerra
descalços, de pés descalços. Não, ele precisa ir com esses calçados, tá? E a Bíblia fala calçados da preparação do evangelho da paz. Significa dizer que para onde você vai levando o evangelho. E este evangelho não é de guerra. Esse evangelho, se a gente pode dizer que é de guerra contra o reino das trevas, mas contra as pessoas não. É o evangelho da paz. Não é um evangelho que traz desgraça ou guerra na vida das pessoas. Tudo bem? Então, calçados da preparação do evangelho da paz. Qual é a outra arma que ele fala aqui? Ele fala também do escudo da fé. Olha aqui, irmãos, escudo da fé. E ele fala claramente que esse escudo da fé, ele é importante para apagar todos os dados inflamados do maligno. O soldado usava este escudo justamente para defender dos dados inflamados, tá? E também das setas, das lanças. Então era importante esse escudo. E é chamado de escudo da fé. Porque a fé é algo importantíssimo para o cristão. Tá, irmãos? Então nós precisamos utilizar esse escudo da fé. Mas também fala aqui da espada do Espírito. Olha aqui, espada do Espírito. Essa espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a única arma de todas essas armas que são para defesa. A espada do Espírito é a única arma ofensiva. Ela é a única arma que ataca. Você vê que o próprio diabo usou, digamos assim, a palavra. Ele usou Salmo 91 contra Jesus e Jesus usou a mesma palavra contra o diabo. Então, irmãos, nós temos que entender que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma importantíssima. Por que nós damos tanto valor à questão do ensino bíblico? Porque nós entendemos que a espada do Espírito, ela precisa estar na nossa mão bem... nós precisamos estar bem treinados em relação a esta espada do Espírito. Manejar bem a palavra da verdade, que é o que está dito, né, por Paulo. Então a espada do Espírito é importantíssima, mesmo porque todas as promessas de Deus, tudo que Deus falou, se relaciona com esta palavra. Uma coisa importante você entender que esta palavra, a palavra de Deus, eu sempre digo isso, que ela é a extensão do próprio Deus. Por este motivo ele diz, eu zelo, eu cuido da minha palavra para fazer cumprir. É interessante que ela cumpre mais ou menos aquela função do bumerangue, não é? Ele diz, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela irá e cumprirá aquilo para o qual eu designei. Ou seja, o que Deus falou na sua palavra, que é a espada, vai se cumprir. Porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. E por fim, nós temos também aqui o capacete da salvação, tá? Vou colocar aqui, olha, capacete da salvação. Que foi aquilo que eu disse para os irmãos. A nossa mente, a nossa cabeça, a nossa mente precisa estar protegida contra os dados inflamados do maligno, as setas, porque Satanás ele age na mente das pessoas. Eu tenho visto, irmãos, vocês sabem também disso, eu creio que vocês têm acompanhado, né? Muitos irmãos tendo problemas nesta pandemia, com questão de ansiedade, com questão de depressão. Ora, se a depressão já é um problema apontado pela OMS como um problema que vai atingir muitas pessoas, imagine por causa da pandemia, o quanto isso não cresceu cada vez mais. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu sei que existe a parte de psicologia, né, dos irmãos que ajudam nesse ponto, a parte de medicamentos, mas nada disso
tem eficiência plena se não for tratado no campo espiritual. Então, a salvação ela tem que estar na nossa mente, no nosso pensamento, para que nós possamos vencer todos os dados inflamados do maligno. Meus amados, para encerrar esta palavra, eu quero dizer uma coisa muito importante, um motivo importantíssimo pelo qual eu, você, todos os crentes devem vestir essa armadura, assim como nós vestimos aqui esse soldado, desta maneira bem simples. Falei para vocês que ele era forte, porque muitas vezes nós nos confiamos na nossa própria fortaleza, né? Mas a gente sabe que isso não vence as batalhas espirituais. Então, quando Paulo diz revestivos de toda a armadura de Deus, ele está falando uma coisa importantíssima. Ele está falando que o cristão precisa se revertir ou vestir-se principalmente de Jesus. E por que de Jesus? Porque todas essas armas, toda essa armadura, ela aponta para uma pessoa, Cristo. Quer ver uma coisa? Eu posso perguntar e você mesmo responder aí. Quando diz aqui que devemos cingir o lombo da verdade, quem é a nossa verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós nos vestimos de Jesus. Nós temos Jesus nos nossos lombos. Isso é importantíssimo. Ok, irmãos? Então, quando ele diz que devemos tomar os calçados do Evangelho da paz, quem é a nossa paz? Quem trouxe a paz? Quem foi que fez a paz entre o homem e Deus? Deixo-vos a minha paz vos dou. Quem foi que disse isso? Jesus. Então, ele é a nossa paz. Significa que para onde eu vou, para onde eu ando, eu vou andando com Jesus em minha vida. Então eu me revisto de Jesus. Isso que significa o Evangelho, né? O Evangelho sendo levado, as boas novas, tá? Então quando a Bíblia diz também que nós devemos colocar a couraça da justiça, quem foi que se fez justiça de Deus em nós? Jesus. Porque foi através do sangue dele derramado, do sangue de Cristo, que ele nos justificou. Então, através do sangue de Jesus, nada pode nos acusar. Apocalipse 12, novamente eu volto com esse texto, porque diz lá, e foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite. E eles, os nossos irmãos, que somos nós, eles o venceram. Venceram quem? Satanás. Como? Pelo sangue. Venceram pelo sangue do Cordeiro. E por que venceram? Porque foram justificados através do sangue. Então a justiça de Deus é o sangue de Jesus. A couraça da justiça é o sangue de Jesus sobre nós. Mas aqui fala também do escudo da fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Quem é aquele que nos dá a fé? É Jesus. Os próprios discípulos disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então, meus amados, esse escudo aqui, ele é importantíssimo, porque quando você coloca esse escudo e o diabo vem com suas setas, com suas investidas, você pode ter a certeza que ele primeiro precisa passar por este escudo da fé, que é Jesus Cristo. E ele não passa por este escudo da fé, porque é Cristo quem é a nossa fé. Amém? Mas olha, também diz aqui que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é o Logos divino? Quem é a palavra de Deus? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Então está falando de Jesus. Que coisa linda e maravilhosa, irmãos. Quando eu empunho esta espada do Espírito, significa dizer que é Cristo. Por isso que a Bíblia ela é cristocêntrica e nós vencemos desta forma. Tudo bem? Agora, quando eu protejo a minha mente das investidas do diabo com o capacete da salvação, quem é a minha salvação? Quem é a tua salvação? Quem foi que nos salvou, nos redimiu, nos comprou com seu sangue? Jesus. Significa dizer que eu estou me revertindo de Jesus. Então, meus amados,
Eu quero que você pense nessa armadura agora de maneira diferente. Eu tenho orado a Deus desta forma. Senhor, me reveste desta armadura. Me reveste de ti, Senhor, da tua verdade, porque o crente não pode andar com mentira. Não é isso? Já que quem é o pai da mentira é Satanás. Então, me reveste da tua verdade, me reveste do evangelho da paz, para que eu possa pregar este evangelho. Me reveste da tua justiça, porque a minha justiça é como trapo imundo, né? Me reveste do escudo da fé, para que eu possa apagar todos os dardos do maligno que vem contra mim. Me reveste também, me dá esta espada para que eu possa usar na pregação, no ensino da palavra e na minha própria vida, aplicando para mim mesmo. Coloca sobre mim, Senhor, o capacete da salvação, a salvação de Deus na minha vida. Então, meus amados, eu encerro aqui esta palavra. Eu espero, eu procurei aqui ser bem rápido, eu sei que pode ter se estendido aí a live, eu nem sei quanto está o tempo, mas eu espero, porque tem muita coisa para ser falada sobre isso, né? Eu espero em Deus que tenha servido para você, que seja edificante para você, que você possa ser cada vez mais edificado através deste estudo da palavra de Deus, para que Deus possa cada vez mais abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério. Quero agradecer pelos irmãos que têm nos apoiado no grupo, que têm estado conosco, e que Deus nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.